Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de História. Bom, turma, nós vamos iniciar o capítulo 3, né? Como vocês podem observar aí, e vamos fazer uma análise dessa historinha aí, de trecho dessa historinha que vocês têm aí, que é, nos remete a um fato muito comum dentro da nossa sociedade, que é a questão das diferenças sociais. Bom, no primeiro quadrinho vocês estão vendo aí, né, que alguns personagens da Turma da Mônica estão brincando, certo? Mas tem um menino, né, também personagem, que está vendendo doces, certo? Já no segundo quadrinho, nós podemos observar que todos eles estão ali brincando de uma forma muito divertida. Por quê? Porque na realidade as crianças não podem trabalhar, né? Criança é para estudar, para brincar. Porém, vocês vão perceber aí, gente, ao longo deste capítulo, que infelizmente no Brasil nem em todas as regiões é possível ter este alinhamento de criança ter ali o seu direito respeitado no sentido de brincar, de estudar, de ter um lar, de ter alimentação. Então, infelizmente, o nosso Brasil, por ter sido uma colônia de exploração, como eu já expliquei no capítulo 2, determinou um país com muitos contrastes e diferenças sociais. Bom, turma, como eu já falei para vocês, né? O nosso Brasil foi uma colônia de exploração, certo? E as diferenças sociais, elas existem, elas estão enraizadas, como nós costumamos dizer, desde o início da história do nosso país. Por quê, gente? Porque quando os índios viviam aqui nesse território, certo? Tranquilos, os portugueses vieram para colonizar e começaram a fazer esses índios de escravos, ou seja, trabalhar a troco de praticamente nada. Era o que nós chamamos de bugigangas, espelhinhos, pentes, enfim. Existia aí uma troca de produtos, tá? Pelo trabalho do índio de cortar a madeira do pau-brasil, levar para as embarcações. Então esses indígenas começaram a ser feitos como escravos pelos portugueses, já determinando uma grande diferença social. Ou seja, o português, aquele que veio da Europa, que tomou conta do Brasil, fez com que os índios trabalhassem para eles a troco de praticamente nada. Isso já gerou aí a primeira grande diferença social que, ao longo de séculos de história do nosso país, vem se mantendo. Bom, turma, aí depois vem, né, depois dessa questão dos portugueses terem feito, né, essa escravização indígena antes dos escravos africanos, vamos chamar assim. Porém, quando os indígenas começaram ali a ficar mais espertos quanto a isso, eles fugiam para as matas, certo? Eles iam embora e não ficavam ali para trabalhar para os portugueses. Foram aí que os escravos africanos chegaram e, como o próprio nome diz, foram escravos, sem direito a nada, determinando aí uma grande desigualdade. Essa escravidão, que durou 380 anos no Brasil, infelizmente existem hoje resquícios desta escravidão em nosso país, né? Influenciou de uma forma negativa. Por quê? Porque mostrou um grande contraste daquele que manda e aquele outro que obedece e faz sem ter nenhum tipo de direito, né?
E aí também teve aquela questão, né, dos imigrantes, quando acabou a escravidão, quando a Lei Áurea foi assinada, teve a questão do imigrante que chegou para o Brasil, certo? Mas que ele já veio, gente, em condições muito, muito pobres. Então eles vinham para cá com o sonho de formar riqueza, de ganhar dinheiro, de construir uma vida. E quando chegou no Brasil, a propaganda era de um jeito, a realidade era de outro. Então isso predeterminou outra grande diferença social entre a camada daquele que tinha dinheiro e a camada daquele que lutava para se estabilizar ou simplesmente para conseguir sobreviver. Bom, gente, aqui na página 23, né? Infelizmente, né? O que vocês estão vendo aí de pessoas vivendo na rua. Infelizmente, até na nossa cidade nós vemos esse tipo de acontecimento porque essas pessoas não têm infraestrutura, não têm condições de se manter e acabam, por diversos motivos, indo morar na rua, sem condição nenhuma de higiene, de moradia, de alimentação, contando com a ajuda da população para poder sobreviver e de trabalhos sociais. Infelizmente, é um dado histórico, é uma realidade vergonhosa e recorrente em nosso país. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande e até a próxima aula.